Paz do Senhor a todos. Deus abençoe, queridos. Eu saldo na paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um subsídio didático, pedagógico, bíblico e teológico, tá? Da lição de número 8. Então nós temos com o título, né, dessa lição, né, o início da civilização humana. Então nós observamos já no texto áureo aqui da lição que Caim, preste atenção, ele conheceu a sua mulher e teve a Enoque. Não tem o nome dessa mulher. Quem que é essa mulher? Tá? E é interessante que no texto áureo também diz que ele edificou uma cidade. Para morar quem? Um exemplo, para morar ele, a esposa dele e Enoque, que era o seu primeiro filho. Então é sobre esses assuntos que nós vamos tratar, assuntos mais profundos nessas áreas pedagógica, bíblica e teológica, tá? Então o que nós analisamos? Que Enoque, ele é filho de Caim, Gênesis capítulo 4, versículo 17. Mas não podemos confundir com o outro Enoque, tá? Que é o filho de Jerebe, de Gênesis capítulo 5, versículo 18. Observamos que esse Enoque é da linhagem de Caim, e o Enoque, filho de Jerebe, é da linhagem de Abel, depois Abel 7, e vem aí esse Enoque. O segundo Enoque, de Gênesis 5, 18, a Bíblia narra, que ele foi arrebatado, foi levado, para o céu, andou com Deus, não se viu mais. Deixa eu te dizer algo aqui também. Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Na realidade, isso aqui os nomes, de todos, não só deles, de muitas e milhões de pessoas não estão escritos na Bíblia, tá? Então nós temos que entender isso, que somente assim, principalmente no começo da história, nós vemos Adão, Eva, Abel e Caim, e poucos nomes. Depois nós temos no capítulo 4 uma primeira genealogia, e no capítulo 5 também, digamos assim, uma segunda genealogia. A primeira genealogia trata dos descendentes de Caim, e a segunda genealogia trata dos descendentes de Sete, na realidade, que é Abel. Tá? Então, nós observamos, preste atenção nisso, nós observamos o capítulo 5, versículo 4 de Gênesis, versículo 4 e 5, que Adão viveu 930 anos de idade. Agora, para nós temos números, e nós temos que chegar aproximadamente, presta atenção, não vai bifurcar essa minha fala, aproximadamente quantos filhos, tiveram, na realidade, Adão. Quantos filhos eles tiveram? Então nós observamos, vamos analisar, vamos fazer uma análise aqui. Ele viveu 930 anos, já cresceu adulto. Quando Eva, que Deus já fez Eva e já começaram ali a procriar, entende isso? E ele viveu 930 anos. Suponhamos, para a gente ter uma clareza aí de visão, que de 2 em 2 anos Eva gerava um filho. Vamos supor isso aí. Então, nós pegamos 930, dividimos por 2, nós vamos chegar no número. Que número? 465, esse número, de 465. Então, isso preste atenção, aproximado. Então, para você ter uma clareza, tá? Aluno, professor, pastores que estão me ouvindo, para você ter uma clareza, aí não ficar perdido, porque, na realidade, nós entendemos que os primeiros capítulos da Bíblia ele tem muito vácuo, tem muito tempo, um do outro. Então analisamos e vamos analisar essa leitura bíblica em classe, que Caim, ele matou Abel, Gênesis 4, 14, e depois, na realidade, Gênesis 4, mas o versículo 14, nós observamos que ele teve medo de morrer. Por quem? Por quem?
Então isso são assuntos para nós observarmos, né? Lembra? Ele indaga a Deus e ele tinha medo, né? Na verdade ele teve medo, né, de morrer, né? E nós observamos aí o tópico primeiro, né, a origem da civilização humana. O que nós observamos? Começou com quem? Adão e Eva. Adão e Eva, família. Depois da família, nação, povos e Estado. Então essa é a sequência, né? Então nós observamos também, olha, preste atenção, sem o casamento, né, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada. Olha aqui que interessante isso aqui, né? A civilização humana não existia, é óbvio isso aí, não existia sem o que? O casamento, né? A civilização não existia. Gênesis 1:8, Deus deu uma ordem, né, para o ser humano. Qual foi essa ordem? Frutificai e multiplicai. Deus falou, frutifica e multiplica. Sabe, em outras palavras, o que Deus estava dizendo? Criar família, né, edificar escola, formar nações. Essas palavras que Deus estava mencionando ali para o homem. Nós observamos que o trabalho, Deus criou, né, o ser humano para ser o que? O governador do mundo, governando, trabalhando, né? Nunca foi diferente, tá? Só que depois da queda veio, pela maldição da terra, veio também, né, a dureza, as doenças, sabemos disso aí, mas o homem nunca deixou, preste atenção, de dominar. Nós observamos, né, todas as escalas mundiais, o homem domina, tá? Porque é uma ordem de Deus. Observemos que o sistema de governo, preste atenção, vem de Deus. Eu quero que você entenda algo aqui. O sistema de governo vem de Deus, tá? E eu quero que você entenda isso, né? Então, o sistema de governo significa o sistema político. Analisa isso. Então, o sistema político, ou a palavra política, preste atenção, são grupos que dominam a arte e a ciência de organização, família, cidades, estados. Essa é a palavra, preste atenção aqui, política, tá? Então cuidado, se você não entende de algo, talvez, eu já observei, né, pessoas, né, mencionando algo que não entende. Então esse sistema político que existe, que é a arte, a ciência de organização, não partiu do ser humano, tá? Partiu de Deus, porque Deus é um ser organizado. Agora é diferente você notar essa palavra politiqueiro, totalmente diferente. O que é essa palavra politiqueiro? É uma pessoa que trabalha por interesses próprios, tá? E fala muito, mas não faz. Esse é o politiqueiro, tá? E está associada à desonestidade. Então tudo isso é relacionado à palavra politiqueiro, não a política, que é uma arte, uma ciência, tá, de domínio. Então cuidado, né, com o que você fala sem entender, você tem que tomar cuidado com isso. Nós vamos analisar o tópico 2, a civilização, né, do conflito e conflito. Vamos analisar a subsistência básica da civilização humana. O que é? Primeiro, a agricultura e a pecuária. Nós entendemos que a agricultura Caim dominava e a pecuária era Abel. Então isso são subsistência básica de uma civilização. Então hoje, né, se tirar agricultura e pecuária, a civilização morre. Ninguém vai comer celular, computador, comer carro, né? Nós sabemos disso. Então a subsistência básica da civilização humana, agricultura e pecuária. Por isso que o homem já dominava essas duas artes que Deus já deu para o ser humano. Gênesis 4, nós vemos os homicídios, né, da humanidade. Começa
e nós observamos que a humanidade começa a sair da presença de Deus. Na verdade, a linhagem de Caim, né, ela começou já a se afastar de Deus. Nós observamos ali em Gênesis 4, o versículo 18, né, o nascimento de Lameque. Tá? Nós vamos focar um pouquinho nesse homem. E o versículo 19, nós observamos que ele cometeu, que ele casou-se, na realidade, né, com duas mulheres. Tá vendo? Ele já vai saindo daquilo que Deus determinou. E o versículo 23, ele confessa que cometeu 2 assassinatos. Olha como que já no Gênesis 4, né, o ser humano já começa na verdade, a sair totalmente da presença de Deus, principalmente a linhagem, né, de Caim, né? A tecnologia, né? A geração de Caim, os caimitas, na realidade, observamos que eles havia mais progresso do que os filhos de Caim, do que os filhos de Sete, né, os filhos de Abel 7, né? Então nós observamos que os descendentes de Caim, né, os caimitas, eles na realidade eles se desenvolveram mais, né, mais rápido, eles eram, digamos, mais avançados. Olha Gênesis 4:20, nós observamos que Jabal, preste atenção, nós vamos falar, em 20 é Jabal, em 21 é Jubal, tá? Guarda esses nomes, 2 nomes. Jabal, ele foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado, né? Então nós observamos que o homem já tinha a arte de fazer tendas, aquelas tendas móveis, e também ele tinha a arte da pecuária. Nós observamos isso, e isso quem dominou é Jabal. Versículo 21 de Gênesis 4, nós observamos o que? Jubal. Quem era ou que pai, né, foi Jubal? Jubal, na realidade, ele era os pais dos que tocam harpa e órgão. Então isso quer dizer que Jubal foi o primeiro maestro registrado na Bíblia Sagrada, né? Já faziam, preste atenção, se ele era maestro e era pai dos que faziam instrumentos musicais e dominava a arte musical. Olha que interessante essa informação. Versículo 22 vai falar de Tubal-Caim. Versículo 22 de Gênesis 4. Quem foi Tubal-Caim? Ele foi um empresário na área da metalúrgica e dominava a arte do cobre, preste atenção, e do ferro. Então ele, né, esse Tubal-Caim, toda a sua descendência já dominava a arte do cobre e ferro. Então isso quer dizer que o homem, ele já da terra, ele já sabia, já tinha. Então isso quer dizer que ele, preste atenção, foi o pai da metalúrgico, ele era um metalúrgico, né, naquele tempo. Então nós observamos, né, e analisamos que quanto mais eles avançavam na tecnologia naquele tempo, né, nos bens materiais, subsequente eles afastavam de Deus. Hoje não é diferente, né? E a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós observamos hoje que quanto mais o homem se avança na área da tecnológica, né, ele está se afastando do Criador. Isso aí aconteceu, né, também, né, antes do dilúvio. Tópico 3 aqui, preste atenção. O Deus que intervém na civilização, né? Por que, a pergunta é, por que Deus intervém? Vamos analisar. Porque ele, por amor da criação. Se não fosse as intervenções de Deus, a civilização humana, preste atenção, já não existia. Você já parou para analisar isso? Que nós não estávamos aqui se não fosse a intervenção de Deus. Ele é soberano, ele é íntegro, tá? Então nós observamos ele intervendo ali no dilúvio, na Torre de Babel. Jamais foi interrompida a sua
a sua ação. Hoje Deus, ele age, né, através de nações, reinos e impérios ainda. Por que ele age? Por que ele intervém? Ele faz isso por causa do amor. Então nós vamos observar que a humanidade está caminhando para uma destruição, como nos dias de Noé. Nós analisamos hoje, a humanidade está caminhando a uma destruição, como nos dias de Noé. Qual a esperança então da civilização? Jesus Cristo é a única esperança. O amor, né, incomparável de Deus, né, pelo ser humano, né, no mundo. Então nós vemos esse amor que Deus tem pelo ser humano. Ele ama tanto que João 3,16 é um resumo da Bíblia Sagrada. Se fosse para mim resumir a Bíblia Sagrada, nós observamos João 3,16, né, é o resumo dos 31.173 versículos, dos 66 livros. O resumo é João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, né, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A única esperança é o Evangelho de Cristo para a humanidade. Proclamemos a tempo e fora do tempo. A arca hoje é Jesus. Vamos trazer mais vidas para entrar dentro da arca. Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Até a próxima aula, hein? E eu quero que você indique, tá? Indique para outro irmão, para outros, para juntos nós evangelizarmos e sermos edificados. Depois você comenta aí como que foi, né, esse subsídio, tá? É um subsídio. Até mais. Tchau, tchau.